Bom, a gente vai continuar falando sobre o 8º mandamento, esse é o assunto da aula, né? O que é pertinente à nossa aula. E o presbítero Ricardo Fukuda pegou 85% do que eu já tinha que tratar aqui, então vai facilitar bastante a nossa vida. E o reverendo Heber falou uma coisa que, no início aqui, que é muito importante e faz parte da nossa vida. Quando nós chegamos nessa parte dos mandamentos, quando nós passamos os 4 que são dirigidos a Deus, os que são dirigidos a nós, em referência ao próximo, parece que alguns deles ali falam, pô, esse eu tô bacana, né? O Kevin Young, autor do livro, ele fala, pô, quando chega nessa parte aqui, não roubarás, não furtarás, não matarás, eu tô bacana, nesse aqui eu tiro 10. Mas nada impede que nós sempre fazemos ali um remember na nossa mente de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? A respeito do não furtarás, as capilaridades desse mandamento, né? Quando a gente vê, e a gente não vai poder esquecer que aqui quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente está tratando do resumo da lei, mas a lei ali depois ela é toda cifrada em tudo aquilo que são os mandamentos, e a gente vê que tem muito mais a ver com a nossa vida, todos os mandamentos, né? Eu posso roubar ou furtar, além daquilo que são os modos práticos que nós conhecemos em nossos dias, né? E isso está muito mais extenso de tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Eu gostaria que nós se aprofundássemos mais, né? Conhecêssemos mais todas as capilaridades do não roubarás ou não furtarás. E eu vou começar aqui com um slide. O presbítero Ricardo Fukuda falou bem brevemente da pergunta 141 e a 42, e eu escolhi a pergunta 142 do Catecismo Maior, né? Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? E eu vou pedir aqui para o meu futuro reverendo. Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, roubo de honra, recebimento de qualquer coisa roubada, negociação fraudulenta, pesos e medidas falsos, remoção de pontos de referência, injustiça e infidelidade em contratos entre os homens, ou na administração dos negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, os subornos, as vexatórias demandas forenses, todo o cerco injusto de propriedades e desejo de inquilinos, acumular mercadorias para aumentar o preço, chamados ilegais e todas as outras formas injustas ou pecaminosas de tirar ou reter de nosso próximo o que lhe pertence, ou de nos enriquecer. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, mantê-los e usá-los, invejando a prosperidade dos outros, como também ociosidade, prodigalidade, jogo esbanjador e todas as outras maneiras pelas quais prejudicamos indevidamente nosso próprio estado externo e nos defraudamos do devido uso e conforto daquele estado que Deus nos deu. E essa é só a pergunta 142, né? Tem a 141 ainda. E você pode dizer, ufa, mas como pode caber tudo isso aí? Tudo isso está incluso dentro dessas 2 palavrinhas, né? Não furtarás, né? Tem certeza que tudo isso está aí? E como tiraram tanta coisa de dentro dessas 2 palavrinhas, né? Na verdade, irmãos, nós já falamos anteriormente que os 10 mandamentos, eles são o resumo de toda a lei, ou seja, a lei do Pentateuco, né? No que diz respeito. O 8º mandamento, ele vai trabalhar e vai falar sobre a proteção da propriedade, o respeito ao próximo, ao trabalho, a não preguiça e não cobiça, a honestidade. Todas essas leis do Pentateuco são muitas, e elas foram resumidas aqui e colocadas dentro do não furtarás. Dentro do não furtarás. E é o mandamento de proteção à propriedade. Nós vimos alguns domingos atrás, o irmão Carlos, ele trouxe ali o não matarás. E alguns domingos atrás, 15 dias, o presbítero Ricardo Fukuda, o não adulterarás. E a gente olha que cada mandamento desse, ele tem um tipo de significado. Ou seja, não matarás, a gente vê que é uma proteção ao quê? À vida.
O não adulterarás é uma proteção ao quê? À família, né? À sociedade. Da mesma forma, o não furtarás é uma proteção e é valorosa da propriedade. Entendendo também que nós não somos donos de nada, né? Nós não trazemos para esse mundo nada e não levaremos nada. Tudo é de Deus. Salmo 24 vai dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Mas Deus nos empresta estas coisas. Quando nós estamos aqui, pela sua determinação, seja através de, como o presbítero Ricardo Fukuda falou, de uma herança ou da conquista pelo nosso trabalho, né? E quando ele nos dá, ele nos empresta isso durante a nossa terra, ele também garante a propriedade, ou seja, ele nos deu algo e existe uma garantia na sua lei para que aquilo seja nosso. Deus é quem dá e Deus é quem toma. Nossos irmãos, o próximo, não devo defraudá-lo através disso. O próprio Deus é quem dá e ele garante essa propriedade, né? Então, dentro do furtarás, o pessoal, né, quem elaborou as perguntas, aquela comissão de Westminster, que demorou 5 anos e meio, daquelas 151 cabeças das mentes mais brilhantes que existia na época, eles abriram, é como se esse mandamento, o seu resumo tivesse zipado. Isso é uma frase que a gente não ouve muito, ouvia lá atrás, né? Você tem ali um arquivo zipado, ou seja, ele está compactado. Ali, esses teólogos, eles tiram esse zip e agora eles não usam somente para o Pentateuco, ou seja, para os primeiros 5 os livros bíblicos, mas agora eles espalham por toda a Escritura, pegando os textos de todas as Escrituras, e eles formam essas perguntas para que nós podemos ver o alcance de tudo isso. Um exemplo apenas, tá? Quando eles dizem aqui que nós devemos, como foi lido pelo seminarista Bruno, quando nós devemos evitar demandas forenses vexatórias, né, desnecessárias, você lembra logo de 1 Coríntios 6. Quando Paulo ali, ele vai dizer assim, quando tem um irmão querendo processar outro irmão, ele diz assim, vocês não conseguem resolver entre vocês? Não há um sábio entre vocês que possa resolver isso de uma forma que vocês não precisam levar isso para que outras pessoas, os não cristãos, tentem resolver? Ou seja, demandas de crente contra crente que na maior parte das vezes tinha a ver, sim, com propriedade, com um roubo, com alguma coisa que alguém pegou e não pagou, né? Então, Paulo diz assim, não tem entre vocês um sábio que possa resolver essa situação? Por quê? Isso os teólogos entenderam assim, 1 Coríntios 6 está dentro do não furtarás. É uma demanda vexatória, ou seja, nós, crentes, não devemos levar para uma esfera comum aquilo que nós devemos resolver dentro da nossa sociedade, ok? Eu vou para o próximo slide, e eu vou até o 5, no 5º eu paro, e aí quem tiver pergunta, quem quiser alguma colaboração, alguma reclamação, faz após o 5º aí, tá bom? Eu dou uma paradinha. Significado básico do 8º mandamento. O mandamento condena todo tipo de furto, desde roubos visíveis até formas sutis, como engano, retenção injusta ou vantagem ilícita, e outras através da violência, como sequestro para a venda de escravos. Dito isso, né? A gente tem que compreender um pouco aqui o que é o furto, o que é o roubo. Então, nosso especialista em segurança pública ali, o Gide, né? Então, o furto é denominado quando alguém pega alguma coisa sem que eu veja, sem que eu esteja presente, com a ausência ali, vamos dizer assim, da violência. E o roubo não, o roubo geralmente é quando eu estou presente, existe a violência, mão armada e tudo mais, como a gente conhece nos dias de hoje. A palavra furtar, na verdade, representa apropriar-se de algo, tomar posse de algo, pegar algo de outra pessoa de modo furtivo, né? De forma furtiva, em silêncio, se possível ali na calada da noite. Então, nesse sentido, o significado literal desse verbo aqui é furtar mesmo, ou seja, de uma forma que eu vou pegar furtivamente, escondido. A melhor tradução para esse sentido, né, o sentido literal de furtarás, nesse formato, é um verbo que aparece em torno de 20 vezes no Antigo Testamento, mas também aparece com a variação dessa forma em outros textos. O exemplo é o texto de Levíticos 19:11, onde ele vai dizer assim:
Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. E a ideia aqui desse versículo é incluir aí o furto, a mentira e a falsidade como colocando esses três pecados meio que juntos, sabe? Quando eu engano, quando a falsidade, quando eu promovo uma forma de enganar, ludibriar outro para poder tomar posse daquilo. Levíticos 19:11, ele traz essas três palavras meio que juntas, né? Passando a ideia do furto. O roubo no 8º mandamento traz sempre a ideia do engano, do mentir, do engano, agir falsamente, até mais do que do próprio uso da violência, né? Hoje, em nossos dias, nós falamos e citamos o roubo porque é mais comum, né? Um roubo de um celular, o roubo de uma carteira, um roubo dentro de um Uber, um roubo na rua, para nós é muito mais fácil dizermos assim, até quando nós citamos, tive um carro roubado, mas muitas vezes a pessoa nem estava presente, na verdade foi um furto, mas a palavra mais usada, assim, o significado mais usado é o roubo, né? Ou sequestros relâmpagos. No mundo antigo, havia uma ocorrência de que uma pessoa fosse roubada, ou seja, sequestrada, para ser vendido como escravo. O exemplo que está ali, de Êxodo 21:16. E o texto fala o seguinte: o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. E essa palavra aqui, para raptar aqui, ou seja, sequestrar alguém, roubar alguém para vendê-lo como escravo, ele usa a mesma conotação desse versículo, Êxodo 20:15, não furtareis, ou seja, esse tipo de furto, apesar de estar roubando para vendê-lo como escravo. De certa forma, então, o 8º mandamento trata de uma categoria de pecados de quando alguém se apropria, né, toma posse indevidamente ali de um bem ou de um recurso, ou seja por esperteza, violência, por engano. Essas três modalidades estão, bem dizer, incluídas no sentido de que a palavra aqui é utilizada no sentido mais amplo do Antigo Testamento. Todas as vezes que nós olharmos essa palavra não furtareis, ela está muito ligada ao engano, ao defraudar, ao fazer as escondidas, né? Usar de falsidade para tudo isso. Próximo slide. A gente vai falar aqui das formas de roubo, né? O presbítero Ricardo Fukuda citou algumas coisas. E as formas de roubos mais conhecidas, né? Como já ressaltamos anteriormente, relata a importância da proteção, inclusive de leis acerca dessas propriedades, ressaltando algo que Deus requer diante do seu povo. Nós temos que entender que Deus, na sua lei, ou seja, em todo o decálogo ali e também nas suas capilaridades, ele deixa algo de proteção para isso, ele é contra isso, ele instrui isso. E eu pediria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 22, nós vamos ler do 1 ao 15, eu vou pedir para o nosso irmão Tiago, Êxodo 22, vai ser de 1 a 15, eu vou pedir para o Tiago ler de 1 a 8, e vou pedir para o Davi ler de 9 a 15 para nós, tá? Preste bastante atenção no que esse texto diz, porque depois eu quero que você me explique, me diga ali o que esse texto, o que esses 15 versículos está querendo nos impor, ou seja, o que Deus nos deixou ali, tá bom? Tiago, de 1 a 8, tá bom? E o irmão Davi, de 9 a 15. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se envolver fogo e
pegar nos espinheiros e destruir as medas e cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos e guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento ao Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu nome. Se for dilacerado, dá-lo-á testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente, não pagá-lo-á. Se o dono esteja presente, não o pagará. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Obrigado, Tiago e Davi. Vocês perceberam a questão aqui desses 15 versículos? O que Deus está nos impondo, ou impondo para o povo de Israel, a nação santa separada, que não deveria fazer as coisas que as outras nações faziam. Responsabilidade. O que Deus está impondo e deixando na sua lei é que você é responsável pelos seus atos. Deu prejuízo? Restitua. Aqui quando ele fala de que pegar um animal e levar para alguém cuidar, e aquela pessoa não cuidou, levar o animal, então aquela pessoa que ficou responsável por cuidar, não cuidou, restitua. Se acendeu um fogo e o fogo atravessou a cerca e foi para o vizinho e queimou, restitua. O que Deus está dando aqui, através do mandamento, é uma coisa que nós temos que ter, nunca esquecer disso, sempre aflorar na nossa mente, né? É responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. Então, isso deve estar sempre vivo na nossa mente. Naquela época, não havia um tempo de prisão, né? Alguém roubou ali uma ovelha, roubou, restitui. Foi pego, restitui. Não havia ali 2 anos de prisão, 2 anos e 6 meses, cumpre 1/3 da pena, com 1/3 está na rua. Não existia isso. Era o quê? Deu dano, causou dano, restitui dobro. Ou seja, dobrado o prejuízo que você deu. Deu prejuízo? Repare. E não havia roubo que é permitido, tá? Como nós vemos aí há pouco tempo na Califórnia, lá, que a pessoa poderia efetuar um roubo. Não que não fosse um roubo, aquilo não tivesse uma pena, mas era tido só como contravenção. Podia se roubar até $950. O que começou a acontecer? Um conjunto de roubos até 900 e poucos dólares. Por quê? Talvez nem prisão tivesse. Naquela época não tinha isso. Salomão, no livro de Provérbios, aborda a questão de roubar para comer. Ele reconhece a motivação da fome, mas ainda assim estabelece o quê? Consequências para o ato do roubo. Ele diz assim, em Provérbios 6, 30 e 31. Não se despreza o ladrão quando faminto furtar para saciar a sua alma, mas se for achado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os teus bens de sua casa. Não havia concordância para isso. Não havia um sentido de que pudesse acontecer. Claro que as escrituras, como nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, de 8 a 9, vai dizer que da compaixão, né? Nós, como os irmãos, nós temos que reconhecer e ver quando o outro está precisando, para que esse, nunca sendo uma pessoa de bem, vai cometer ali um crime, um delito. Mas não havia tolerância para isso. Deus nunca foi tolerante na sua lei. Era responsabilidade. Fez errado, cumpre e paga. Portanto, Salomão não desculpa o roubo por necessidade, mas reconhece a situação atenuante da fome. Ele reconhece a fome. Enquanto mantém o princípio de que o ato tem consequências legais e que a justiça deve satisfazer o quê? Com a restituição.
mesmo que fosse dessa forma, né? Tem um outro exemplo ali em Provérbios, né? Agur, quando ele vai citar ali Provérbios 30, versículo 7, ele vai dizer assim: 2 coisas te peço ao Senhor, né? Mas não negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, ou seja, pobre, né, necessitado, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Ou seja, o furto, o pegar algo de alguém, o roubo, o dar um prejuízo a alguém, era visto como alguma coisa que ia, de certa forma, denegrir, profanar o nome do Senhor. Porque Deus ali tinha e tem um povo, né? Citar aqui, eu vou citar essas questões do roubo aqui, e se a gente falar da primeira forma de roubo, ou seja, ali, né, o primeiro parágrafo, roubos de bens materiais, furtar, trapacear, não pagar dívidas, né? Você pode conhecer e já ter apreciado coisas que foram furtadas das mais diversas, né? De uma carteira, um passe escolar, na minha época se furtava até um passe escolar dentro do bolso no ônibus. O cara, quando recebia a cartela com 150 passes ali, tinha que levar só o do dia, porque se roubassem, levavam toda a sua condução. Mas ali de um carro roubado, de um dinheiro tirado da conta. Hoje nós vemos todas essas questões de fraudes, mas existem também coisas que talvez nós nem pensemos que elas se tratam de roubo ou da forma de um furto ali, né? Que seria o quê? Uso o exemplo de um software pirata que você adquiriu. Nossa, já vi um monte de olho que já esticou assim para cá agora aqui, né? O PDF de um livro que não fosse liberado pela própria editora ali, né? E nós vemos, e é comum nós olharmos, o Bruno deve estar a par disso, que mesmo entre os seminaristas, nós ficamos sabendo que existem os PDFs que um vai passando para o outro. Isso é errado, isso é roubo, isso é furto. É uma forma de furto. E o povo de Deus, às vezes, está dentro dessa gama, né? Ou seja, ali do PDF, o plágio, ou seja, de um sermão, de uma obra, de uma música, seja um poema. Trapacear, dar golpes, pesos e medidas, nem se fala então, né? Aí o uso errado da balança, e isso nós víamos muito lá atrás no Antigo Mundo, onde a pessoa ia medir um ciclo, vamos dizer assim, 1 quilo, e o peso que ele colocava para comparar tinha 850 gramas, então ele colocava do outro lado, dava 850 gramas e ele vendia como 1 quilo. Falsificar documentos e etc. E tem ali a última, que é não pagar dívidas, né? Ou seja, eu compro sem eu saber se eu vou ter todas as condições. Eu não estou dizendo de você ter um contratempo, mas depois eu vejo como que eu vou pagar. Se eu me apertar daqui e dali, eu pago. Mas você está comprando sem condições, né? E o próprio Senhor nos mostrou ali, nos ensinou em Mateus 14, acho que 28 a 30, que todo mundo, quem é aquele que vai construir uma torre, que não para e faz o cálculo antes ali para ver se aquilo que ele tem vai ser suficiente para ele terminar e não passar vergonha. No trabalho, né? O segundo ali, roubos de tempo, preguiça no trabalho, negligência nas responsabilidades, tem que falar, tá, irmão? Citar das questões da negligência com o horário de trabalho, referente ao horário de trabalho, né? Nós tivemos em 2020, motivado, né, por causa da pandemia, aquela questão aí do home office. E depois de um tempo trabalhando ali, as pessoas não viam quando acabava aquele home office ali, as empresas, porque ela queria levar a pessoa para lá. Por quê? Muita gente se perdeu nessa questão. Se perdeu do que era o tempo dela, do que era o tempo da empresa. Não, já que eu estou aqui, eu faço isso. Já que eu estou aqui, eu faço aquilo. E outras empresas não. Outras empresas mantêm o home office até o dia de hoje. Eu digo para você, porque talvez se você for uma pessoa que faça home office, assim, não sei se você preenche para o seu chefe ali um relatório, se você faz alguma coisa à parte, se você colocaria nesse relatório, tal hora aqui eu parei, eu vou repor essa hora aqui, ou se eu resolvi alguma coisa particular, né? E eu me peguei diante desse estudo, alguns dias atrás, tentando fazer isso, roubando o meu sócio no meu trabalho, porque enquanto eu tinha as minhas circunstâncias e tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu estava preparando o slide para essa aula de hoje, no meu horário de trabalho.
e eu tenho uma pessoa para quem eu presto contas, eu tenho fornecedores, eu tenho clientes a quem eu tenho que prestar contas. Então, de repente, você até tem uma boa intenção, você está vendo alguma coisa para um evento que vai ser feito no final de semana que vem na igreja, e você dá aquela parada momentânea para consultar peça, para fazer isso, para organizar alguma coisa, só que você não vai pôr isso, eu tenho certeza que você não vai pôr isso naquele seu relatório, não é? Da mesma forma, os patrões, aqueles que têm os seus empregados, né, de não reter ali aquilo que é referente aos seus funcionários, ou seja, aquele que tem a jornada, né? Às vezes nós vamos ver ali nas escrituras, de não reter ali o valor do jornaleiro. Naquela época não tinha jornaleiro não, tá? Jornaleiro tem a ver ali com jornada. Você contratava a pessoa por jornada de trabalho. Então você contratou, você tinha que pagar isso, não é? E Provérbios 20, 17, referente ainda a essas questões do trabalho, diz assim: suave é ao homem o pão ganhado por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Todo mundo acho que imagina o que seria isso, né? Provérbios está dizendo isso. Dê um bom testemunho com honestidade. Lembre-se que o seu maior objetivo no trabalho, estando ali no horário de trabalho, trabalhando para alguém, não é simplesmente levar o dinheiro para casa, ou levar o provento para casa, mas sim glorificar a Deus, abençoando a outros com aquilo que você faz, ou seja, com aquele dom que Deus te deu. Da mesma forma como eu falei do empregador, o presbítero Ricardo Fukuda citou Tiago 5,4, né? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor, ou seja, os funcionários ali, se você é um empregado, você tem os seus deveres, e você é um empregador, se você contrata pessoas, se você paga, não retenha nada. O funcionário tem direito a tudo que é seu. O próximo ali, rouba honra e reputação, enganar, mentir, difamar, né? A gente viu aqui o caso de Nabote, né? Das duas testemunhas que depuseram contra ele, sendo aquilo uma mentira, e aquilo causou uma morte, ou seja, foi defraudado por um engano, por uma fraude, né? Difamou alguém. Eu acho que a maioria que tem acima dos 30 anos vai lembrar da questão de 1994, 30 anos atrás, da escola de base. Quem aqui lembra? Poucos, né? Então, nós somos poucos aí acima dos 30 anos. Houve uma escola de base, só eu e o Nicolas que levantou a mão. Em 1994, houve uma denúncia contra uma escolinha de crianças de abusos sexuais ali, onde foram difamados ali o casal, que era o proprietário, né, um motorista e uma professora. E depois de muito tempo foi-se ver que aquilo era uma difamação, aquilo não era verdade. A vida dessas famílias acabaram, o negócio fechou. As pessoas, para você ter ideia, morreram sem receber a restituição dos processos dela. Casamentos terminaram por causa daquilo. Se você não sabe, procura a Escola Base 1994. Por quê? Por causa de uma difamação, ou seja, mentiram, enganado, o roubo da reputação. Porque até eles provarem que eles não faziam parte daquilo, sofreram todos os processos, né? Salmo 15, versículo 3 diz assim: o que não difama com a língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Próximo roubo, Ricardo Fukuda trabalhou bastante nisso, roubo contra Deus, reter dízimos, má administração dos bens, usar mal aquilo que Deus nos confiou. Então, não preciso dizer muito, mas assim, reter aquilo da qual Deus me abençoando reconhecidamente, eu devolvo para que a obra trabalhe. E tem algumas coisas interessantes, mas a administração dos bens, nós podemos receber o nosso dinheiro e administrar mal, jogando em loteria, apostando, comprando um número de rifa, a nossa administração. Mas também a gente tem que entender que quando a gente usa o texto de Malaquias 3, 8 a 10 lá, quando a gente fala naquilo que me defraudais, ali se você prestar atenção, fala assim, de toda a nação. Toda a nação está incluso os sacerdotes, tá? Aqueles que usam mal, que planejam mal e que gastam mal o dinheiro daquilo que as pessoas entregavam. No versículo 2 de Malaquias, ele está falando especificamente dos sacerdotes.
Então a gente cita muito a questão de não entregar ao Senhor, mas aquilo que nós entregamos também é gasto mal, ou é roubado, ou é gasto em coisas infrutíferas, como a gente vê muitas coisas acontecerem. Ok? Próximo slide. Estou terminando. O coração do mandamento. O que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás que motiva a ganância, a tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que eu defraudo, ou que eu penso em defraudar o meu irmão. A raiz do furto ou roubo nasce na cobiça e da falta de contentamento e ganância. Revela desconfiança na provisão divina e falta de amor ao próximo, como também no seu resultado final. Bom, vamos lá, primeira frase aqui. Se nós analisarmos o coração do mandamento, podemos perceber que o outro lado, que é o lado pessoal, né, o interior, que diz respeito à cobiça, ao não contentamento e à ganância, o autor ele diz algo interessante no livro. Ele usa uma frase que ele diz assim, ó, Kevin Young, né? Roubar com os olhos do coração, ou seja, o meu descontentamento, o buraco interior, aquele que está me causando descontentamento, são os olhos, né? O que roubar com os olhos do coração. E as Escrituras nos alertam para isso em 1 Coríntios 6,10. Ele diz o quê? Os gananciosos não herdarão o reino de Deus. E o autor ainda ele vai dizer duas coisas interessantes. Ele vai citar 2 filhos que ele tem. E ele vai dizer que os 2 filhos são diferentes. Um é muito econômico, não gasta com nada, só junta. E ele vai dizer que o outro é gastão. E o que é gastão, né, que pega o dinheiro, compra coisas, investe em coisas, compra para isso, vai dizer para o que guarda. Acho que você tem algum problema com dinheiro, viu? O dinheiro parece ser o ídolo da sua vida, porque você só guarda. Eu não, todo o dinheiro que eu pego eu gasto. E o Kevin Young vai dizer assim, as duas formas estão erradas. Aquele que gasta dissolutamente, porque gasta como se não existisse a ganância de comprar as coisas, e aquele que não gasta por achar que aquilo não é uma bênção e que ele deve viver com aquilo também, ou seja, através daquilo, guardar, gastar moderadamente, né, com aquilo que Deus deixou, mas achar que o dinheiro em algum momento faz falta, e se o dinheiro fazer falta, a vida dele não tem mais sentido. Então é a ganância, então ele diz que os 2 ali estão completamente errados. E a segunda frase, né, revela desconfiança na provisão divina e falta de amor ao próximo, como também o seu resultado final negativo. E aí tem um texto bíblico, né, citado por esse conselho de Westminster, que vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 6,10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, estar contente, estar satisfeito. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Final triste, negativo, final trágico. E nós temos que entender que nem sempre o descontentamento está no pobre, tá? Nós temos essa visão, pobre está descontente. Nós temos descontentamento na vida do pobre e nós temos descontentamento na vida do rico. O rico, muitas vezes, ele tem ali, ele está abastado, ele tem aquilo, mas ele acha que não é o suficiente. Ou a próxima compra, o próximo investimento dele, ou o dinheiro que ele tem que ganhar para acumular mais para aquilo lá. Então a gente vê que o descontentamento, ele não está ligado a não ter nada, ou ter dificuldade, ou ter pouco, como na pobreza. Isso independe da dispensa do que ele tem na dispensa, e depende do carro que ele tem na garagem, e independe do seu número bancário. O descontentamento do homem é pelo pecado, causado pelo pecado, está desordenado pelo pecado. Ele tem um buraco dentro dele que ele sempre acha que vai ser com o próximo real, com o próximo dólar, com a próxima compra, com a próxima bicicleta ergométrica, com o próximo celular, como foi citado aqui pelo presbítero Ricardo. Mas é o descontentamento do pecado. O homem está descontente, na verdade, com Deus. E ele despeja todas essas coisas no mundo que é o mundo real, onde eu sou o meu dono, onde eu sou o meu rei. Tendo dinheiro,
Então, se eu tenho dinheiro, na falta do dinheiro, se não fosse assim, pessoas bilionárias, milionárias não cometiam suicídio porque muitas vezes perderam parte do dinheiro. É o descontentamento. O coração do mandamento é o descontentamento. Primeiro com Deus e com a condição. Ou seja, se eu estou descontente com Deus, né, eu estou descontente com o próximo, então eu vou viver minha vida como se eu definisse todas as coisas, ok? Lembrando que esse mandamento também resume-se no amor. Paulo, lá em Romanos 13, 9 e 10, ele nomina o 8º mandamento, né, como o cumprimento do amor. Aquele que não adultera, não mata, não furta ou cobiça, ele está pegando ali as partes dos 10 mandamentos, não o faz por amor, ou seja, aquele que não cobiça, aquele que não rouba, aquele que não adultera, ele não faz porque ele não quer fazer, ele não faz por amor ao próximo, por amor ao irmão. Eu entendo que o meu irmão tem as mesmas condições, que ele é amado por Deus, criatura de Deus como eu sou, e porque eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Então eu não deixo de fazer essas coisas, porque se eu for pego, vexatória, se eu for pego no flagra, vai dar vergonha, mas o estímulo aqui é considerar o meu irmão, o outro, o próximo, como o meu irmão, como alguém de igualdade comigo, né? Considerar que aquilo que é do meu irmão, e portanto não é justo, que eu tire dele. Eu não defraudo o meu irmão, ainda que seja um PDF, porque eu entendo que eu estou satisfeito nas coisas. Não é porque eu não conheço o autor do livro, não é porque eu não conheço a editora, por amor ao próximo, a criatura de Deus, as coisas que Deus nos deu e de como Ele nos formou. O que se tem em vista aqui então, nesse mandamento, é o amor, e nessa aplicação do 8º mandamento, é que não devo defraudar o meu irmão para o meu benefício. Você vê como tem coisas escondidas dentro do nosso coração? Eu defraudo o meu irmão para o meu benefício. Não devo colocar os meus interesses à frente dos interesses do meu irmão. Ou seja, quando eu pego algo que é do outro, eu não estou preocupado se aquilo vai fazer falta a ele ou não. Se aquilo é mais R$1 na carteira dele ou não, na conta dele ou não, né? Com o direito que ele tem de manter aquilo que Deus deu para ele, com o que é seu. Não estou preocupado com Eu não estou preocupado com a necessidade dele. Estou apenas vendo os meus interesses em primeiro lugar. Você está vendo? Egoísmo. A ganância, ou o que ela leva ao egoísmo. Com a minha necessidade, seja até uma necessidade extrema, como eu disse aqui, como Salomão cita, aquele que rouba para comer, né? Ou até mesmo daquele que está defraudando o seu irmão, privando de algo para que era dele e tomando para si próprio. Ou seja, vou tirar somente por tirar. Vou tirar porque isso vai aumentar. Vou tirar porque eu vou estar satisfeito. Ele não precisa. O coração do mandamento é sempre a contentação quanto a Deus e aquilo que é a ordem de Deus para com o meu irmão. Então, quando eu não faço por amor. Eu me preocupo se aquilo vai fazer falta. Seja um real, seja um PDF, seja um software, seja uma hora no trabalho, eu não faço por amor à criação de Deus, ok? Eu vou dar uma paradinha aqui sobre o que foi falado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faltam poucos slides. Então, bora lá. Eu queria falar a respeito do moral coletivo e cultural. Se é que existe isso, né? Um roubo moral coletivo e cultural. Por exemplo, em 63, um inglês, Ronald Biggs, roubou o trem pagador. Você deve lembrar disso, né? E ele veio para o Brasil e ficou até 1970. Da minha idade. E ele ficou aqui até 1970 e ele era louvado como um herói. Ele estava na praia, ele entrevistava, a mídia apoiava, o povo apoiava, a pessoa elogiava ele, todo sorridente lá, né? E isso foi apoiado nacionalmente. Quer dizer, é uma coisa triste, né? Você apoiar um ladrão dessa forma. Sim, bem lembrado. A gente não pode se esquecer, né? Que Hollywood costuma colocar glamour em tudo isso, né? Vira filme. Eu não sei há quanto tempo atrás eu assisti Picotado e não assisti ao último episódio, La Casa de Papel, né? Onde dizia ali que um grupo se formou, planejou, executou ali um assalto e que eles roubariam o banco e que eles fariam dinheiro. Aquele dinheiro era só um dinheiro fabricado, não ia tirar de ninguém, não ia tirar da conta de ninguém, ou seja, não ia defraudar alguém. Mas você vê que como um coração corrupto, um coração defraudado, ele se atenta para tudo isso.
a glamorização do roubo, do furto, ou seja, coisas que aquele que é o cristão, ele deve deixar de lado. Isso eu não estou falando que você não vai assistir o filme, tá? Eu estou falando que quando você vai, até mesmo nas pequenas comunidades, os pequenos garotinhos que ali estão, eles já estão pensando naquilo que os grandes fazem, da forma como os grandes tomam, e como que ele faz com tudo aquilo lá, não é? Quando o cara rouba uma moto, uma motocicleta, ele entra dentro da comunidade para ficar o quê? Tirando de giro, empinando aquilo ali. Ele pouco se importa com aquilo ali. Ele está querendo fazer porque ele não teve a oportunidade. E a gente tem que pensar o seguinte, que se eu faço, nessa condição que eu estou citando agora, porque eu sou dependente, ou seja, há uma diferença de classe entre o rico e o pobre, eu estou dizendo aqui que é a cobiça, que é o próximo mandamento. Ou seja, o outro tem, eu também preciso ter o que ele tem. Então também é moral, ou seja, eu não tenho condições, mas se tem alguém que tem, eu tomo dele e uso a meu favor também. Então a gente não só glamoriza, mas a gente entende deficiência quanto às questões financeiras das pessoas. Aquele coitado, aquele tem necessidade, ele gostaria tanto de não ter. Não existe outra forma de Deus nos abençoar, seja querendo dar alguma coisa, que não seja trabalho. Você vai adquirir riqueza por herança ou trabalho. E você não tem garantia nenhuma que o que você vai adquirir vai te deixar rico. Talvez seja para o seu uso e fruto o resto da vida. Foi a posse que Deus nos deu, irmãos. Ou o seu coração com esse buraco vai correr atrás de alguma coisa que você não comporta só para ter aquilo. Ou você vai usar os meios mais incomuns para fazer aquilo. Por isso que eu não aposto, eu não pego um dinheiro que Deus me deu, porque aquilo ele pode dizer que momentaneamente eu consigo fazendo alguma coisa fazendo aquilo e deixando de lado o trabalho. Deus nos deu trabalho. Trabalho. Ok até aqui? Mais uns 10 minutinhos. Aspectos positivos. O mandamento aponta para uma transformação, como foi dito aqui na mensagem hoje. Uma transformação interior. Também nos chama a trabalhar com diligência, ser generosos e cuidar do próximo. Ou seja, essa transformação era daquele para quem eu era, para quem eu sou agora. Não adianta a gente olhar isso e achar que essa transformação vai vir do mundo, tá? Isso vem entre o povo de Deus. Entre aqueles a quais Deus tem chamado, tem trazido, tem selecionado, tem escolhido. E agora Ele ensina como que vai ser correto. Então não adianta a gente esperar isso do mundo. Mas entre os irmãos nós devemos esperar sim. Essa transformação. E essa transformação você pode até querer, mas é só Deus que faz no teu coração. Em que sentido? A palavra nos ensina. Então esforça-te para aprender aquilo agora. É dessa forma que eu vou construir, é dessa forma que eu vou conquistar. E eu vou ser generoso para com o próximo. Efésios 4:28 diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir o necessário. Ou seja, se eu praticava isso da outra forma agora eu trabalho. Aquilo que o presbítero Ricardo falou, houve uma inversão. Eu tomava, agora eu ganho para o meu sustento e eu compartilho. Eu devo, Isso está muito longe da nossa vida, viu, irmãos? Não vamos ser hipócritas e dizer que a gente divide com todo mundo, não, tá? Porque a gente fala, o meu salário é para mim. Essa mudança ainda deve acontecer nas nossas vidas. Ela tem que acontecer. Muitas vezes é bonito falar como os irmãos, mas nós não agimos como devemos agir. Ok? Por que eu digo isso? Quando a gente vai fazer aquisição de alguma coisa, beleza, vamos fazer isso. E quando eu vou ajudar o irmão, eu faço 10 reuniões na casa dele, para ver se ele está precisando mesmo, vou lá ver se ele não tem nada, se realmente a necessidade é verdadeira ou não. Então isso é uma transformação que ainda deve acontecer dentro de nós, tá? Provérbios 3:27. Não deixeis de fazer o bem a quem o merece. Estando em tuas mãos a capacidade, fazê-lo. Ou seja, faça. 1 Tessalonicenses 11:12. E a diligenciardes por aquilo que vive tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenado, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Ou seja, eu vou participar agora, se a gente realmente está numa comunidade, eu vou partilhar com o outro para que ele não venha precisar, para não cair naquela consideração de Salomão, que é aquele que roubou e que pode ter as coisas de casa tiradas, Então aqui, não podemos deixar de analisar o lado social,
consequência do 8º mandamento, que é o estímulo ao trabalho. Nós somos estimulados pelas Escrituras, né, a ter generosidade com o próximo através do trabalho. Na tradição reformada, o 8º mandamento não é apenas uma proibição contra o ato externo de roubar, mas uma convocação à justiça e à generosidade, e ao reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, quando eu reconheço, quando eu sou generoso, as pessoas reconhecem o quê? A generosidade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas uma convocação à justiça, à generosidade e reconhecimento. O Catecismo de Heidelberg, por exemplo, interpreta esse mandamento como um chamado para o quê? Promover o bem do próximo sempre que pudermos. O que a gente leu no último aqui. O que você faz? Ele respondeu. Aqui é a questão de Lutero, tá? Só um segundinho. Lidar com o que gostaríamos que lidasse conosco e trabalhar fielmente para que possamos ajudar o quem? Os necessitados. O pensamento reformado também interpretou o trabalho como um significado verdadeiro, que trabalho é uma ordem, mas também é uma bênção do Senhor, de como poderíamos glorificá-lo através do trabalho instituído por ele. Um sapateiro, né, chega até Lutero ali, depois de convertido, ele fala assim, como que eu posso atender Deus melhor agora? Como que eu posso trabalhar para Deus? Lutero pergunta para ele, você faz o quê? Ele falou, faça sapatos. Então ele fala, faça o melhor sapato e venda pelo melhor preço. Assim você vai estar glorificando a Deus. Ou seja, irmão, nós estamos glorificando a Deus no nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, com os nossos dons. Né? Sendo remunerado por aquilo, levando o pão para dentro de casa, sempre que possível, ajudando o próximo. Mas as obras das minhas mãos, ou seja, a primazia do que fabrica aquilo, eu estou glorificando a Deus como eu faço. Por que esse pensamento? Porque o romanismo, né? A profissão mais valorizada é aquela que menos fazia, ou seja, o imperador. Levantava-se, as pessoas trocavam suas vestes, davam o seu banho, colocavam ali a coisa para ele tomar café, ele não fazia nada. Quando a gente pensa no catolicismo, eles veem o trabalho, de uma certa forma, como uma maldição, como um castigo. Então, assim, se alguém perguntar para alguém do catolicismo, um padre, uma freira, como pode atender melhor a Deus, ele vai dizer assim, ó, para tudo que você está fazendo, venha para o convento. Porque ele está pensando no quê? Nas inutilidades, né? Naquilo que vai ser discutido, na contemplação. A palavra é contemplação. Ou seja, assim, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Quais o sexo dos anjos? Ou seja, eu vou falar só sobre essas coisas. Eu me tornarei improdutivo, porque o trabalho é uma maldição. A teologia reformada não. Ela veio resgatar isso. Ela veio mostrar que o trabalho é a forma que Deus determinou. Trabalho não é maldição, meu irmão. Ele se tornou difícil depois do pecado. Mas a gente tem que lembrar que o trabalho foi dado ao homem em Gênesis 2,15. Cultivar e guardar. Cultivar e proteger. Ele não é uma maldição, ele é uma bênção nas nossas vidas. E a teologia reformada veio resgatar isso, que a forma como a sociedade vive é pelo trabalho, que Deus designou ao homem, ok? Aplicação cristã. O cristão vive com gratidão e generosidade, confiando na providência de Deus. Cristo é o exemplo supremo. Sendo rico, se fez pobre por nós. Isso é imensurável, né? Poderia ter vindo com rei, palacete, mas veio pobre para salvar aquele que era aquele que precisava ser redido. 2 Coríntios 8:9, pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por nós, por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória de Jesus Cristo. Ou seja, a aplicação cristã disso. Nosso maior exemplo é Cristo, da forma como ele veio, da forma como ele fez, da forma como ele criou, da forma como ele ensinou. E as nossas glórias seriam dadas todas por ele. E eu gostaria de deixar 3 perguntinhas nessa parte para vocês, diante dessa aplicação cristã. A primeira é, como o exemplo de Cristo me inspira a viver melhor com gratidão? Como o exemplo de Cristo me inspira a viver melhor com gratidão. A segunda, confio que Deus suprirá as minhas necessidades, de verdade. Confio que Ele é capaz de suprir as minhas necessidades. Não estou falando dos meus luxos, as minhas necessidades, tá? E a terceira, o que posso mudar hoje para viver o 8º mandamento com mais fidelidade? Todos nós podemos, diante de tudo que nós já ouvimos hoje, de tudo que foi falado, viver o 8º mandamento com mais fidelidade. E por último aqui, para a gente finalizar,
eu vou pedir para o seminarista Bruno ler uma frase do Michael Hort que eu achei muito interessante, sabe? Coisas para que a gente possa refletir. Para sermos culpados de roubo, basta apenas uma hora desperdiçada de trabalho. Um item do escritório que esquecemos de devolver, um item urbano pessoal que fizemos às custas da companhia, um item com preço exagerado em nossa loja. Vemos nosso Senhor sem pecados, crucificado por ladrões não diferentes daquele pendurado próximo a ele. Ali estava uma pessoa que nunca apropriou-se de algo que não lhe pertencia, e cumpriu todas as suas obrigações e pagou débitos que não devia, e mesmo assim estava pendurado perto de um ladrão comum, sustentando sua vergonha e culpa diante de Deus, como se tivesse cometido o crime. O ladrão crucificado próximo ao nosso Senhor pode ter experimentado a ira de Roma naquela tarde escura de sexta-feira, mas por causa da crucificação de um homem e alguns centímetros dele, não terá que sofrer a ira do céu. Todos os ladrões que confiam em Cristo podem esperar ouvir as mesmas palavras do poder imaculado dos seus delitos de morte. Hoje estarás comigo no paraíso. Bacana, né? Tem hora que a gente tem que ouvir alguma coisa, uma reflexão, para aquele que não devia, que morreu por nós. O ladrão na cruz, no seu último momento, ainda foi recebido. Ou seja, houve uma mudança ali no seu destino por causa daquele arrependimento na última hora. E aquele arrependimento foi só porque Deus o deu a ele, tá? Não foi pela cruz, não foi por outras coisas, não. Deus, o próprio Deus é que deu aquilo ali a ele, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer algum acréscimo? Reclamar? Ok, então. Vou pedir aqui para o Tiagão fazer a oração por nós, Tiago.